E aí, galerinha, na aula de hoje vamos falar sobre a transformação gasosa. Vamos entender quais são os três tipos de transformações que o gás pode sofrer. Então, vamos para a aula. Na aula de hoje vamos falar sobre a transformação gasosa. Vamos entender quais são os três tipos de transformações que pode acontecer com o gás. Vamos ver aqui as variáveis do estado gasoso. Os valores da pressão, do volume, da temperatura não são constantes. Então, dizemos que a pressão P, volume V e temperatura T são variáveis de um estado gasoso. Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Três tipos de transformação gasosa. Nós vamos ter a isotérmica, que a temperatura é constante, a isobárica, que a pressão é constante, a isovolumétrica ou isométrica, que o volume ele é constante. Vamos ver o primeiro tipo de transformação que nós chamamos de isotérmica. Mantemos constante a temperatura e modificamos a pressão e o volume de uma massa fixa de um gás. Galera, vamos ver aqui o gráfico, e para a gente fazer o gráfico nós precisamos de dados. Preste bem atenção que a temperatura ela não vai alterar, ela permanece constante. A pressão 1 de 1 atm, volume 1 de 6, pressão 2 de 2 atm, volume 2 de 3, pressão 3 de 6 atm, volume 3 de 1 litro. Galera, perceberam que a pressão ela aumentou enquanto o volume ele diminuiu. Então esse gráfico ele vai aparecer o seguinte, olha os dados que nós vamos ter aqui. Ela aparece em uma curva descendente, não é isso? Onde nós temos aqui o seguinte. Para esse caso aqui, que nós temos uma transformação que é isotérmica, nós temos a lei chamada lei de Boole-Mariotti. Aonde, se você multiplicar a pressão vezes o volume, ele vai dar um valor que é constante. Então, pressão vezes volume, eu vou ter um valor constante que vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2. A pressão e o volume são inversamente proporcionais. Vamos para a segunda transformação, que nós vamos chamá-la de transformação isobárica. Mantemos constante a pressão e modificamos a temperatura absoluta e o volume da massa fixa de um gás. Vamos ver aqui o gráfico, e para isso precisamos de alguns dados do gráfico da transformação isobárica. Preste bem atenção que a pressão ela permanece constante. O volume está aumentando, a temperatura também aumenta. Observe que o volume ele aumenta proporcionalmente com o aumento da temperatura. Nesse caso do gráfico, nós vamos ter o quê? Uma linha reta, aonde o aumento da temperatura aumenta também o volume. Preste atenção, o aumento da temperatura e volume são diretamente proporcionais. Se você pegar o volume 1 e dividir pela temperatura 1, volume 2 dividir pela temperatura 2, você vai obter sempre uma constante. Essa lei ela ficou conhecida como lei de Charles-Gay-Lussac. Vamos agora para a transformação que ela é isocórica. Mantemos constante o volume e modificamos a temperatura absoluta e a pressão de uma massa fixa de um gás. Nesse gráfico aqui, observe que o volume ele não vai se alterar. O que vai alterar vai ser a pressão e a temperatura. Observe que o aumento da pressão aumenta-se também a temperatura. Então, a pressão e a temperatura ela aumenta proporcionalmente. Então, nesse caso, nós vamos ter também uma linha reta. Galera, nós teremos aqui que a pressão e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Se você dividir a pressão 1 sobre a temperatura 1, pressão 2 sobre a temperatura 2, você vai obter um valor que ele é constante. Essa lei foi também uma lei de Charles e Gay-Lussac. Vamos ver agora o resumo das três leis. Quando a transformação é isotérmica, eu retiro a temperatura. Eu vou ter P1V1 é igual a P2V2. Se eu tenho uma transformação que é isobárica, eu vou ter volume 1 sobre temperatura 1,
volume 2 sobre temperatura 2. E se eu tenho uma transformação que ela é isocórica, eu retiro o volume, P1 sobre T1, P2 sobre T2. Nesse caso, nós vamos ter uma equação geral dos gases. Galera, na equação geral dos gases, onde a temperatura, a pressão e o volume, eles não são constantes, ok? Então, a gente vai ter P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2. Vamos ver aqui agora a resolução de alguns exercícios que ele ajudará você a compreender mais ainda a questão da transformação gasosa. Galera, uma amostra de um gás oxigênio está no recipiente de 5 litros e sua pressão de 1,3 atm. Se isotermicamente essa amostra é comprimida até o volume de meio litro, qual será a sua pressão final? Preste atenção que nós temos inicialmente o volume de 5 litros e a pressão de 1 atm. Se ele foi transformação isotérmica, o volume ele vai comprimir para meio litro e eu quero saber o valor da sua pressão. Galera, a gente vai ter aqui, ó, P2 vezes V2 é igual a P1 vezes V1, ou P1V1 é igual a P2V2, tanto faz. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui o seguinte, o P2, eu quero achar, o volume ele é de 0,5, vai ser igual a P1, que é 1,3 atm, vezes 5 litros. Aplicando uma regra de 3, nós vamos ter 1,3 vezes 5 dá 6,5 dividido por 5, que nós vamos ter o valor da pressão de 13 atmosferas. Vamos ver aqui agora a segunda questão, que ele diz o seguinte. Uma amostra de nitrogênio gasoso encontra-se a 27 graus Celsius e 1 atm. Se essa amostra sofre uma transformação isocórica até chegar a 177 graus Celsius, qual será a sua pressão final? Observe que nós temos uma transformação que ela é isocórica. Nesse caso, nós temos temperatura inicial de 27 graus Celsius, pressão de 1 atm. Como a transformação foi isocórica, o volume ele não deve participar. Então, a gente vai ter agora que transformar a temperatura, que era de 27 graus Celsius, vou somar com 273, vou ter 300 Kelvin. Preste bem atenção que a temperatura 2 é de 177 graus Celsius e eu quero achar quem é P2. Transformando aqui, eu vou ter 177 graus Celsius mais 273, que vai dar igual a 450 Kelvin. Aplicando a questão da fórmula, a gente vai ter P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Galera, a gente vai ter P1 é de 1 atm, temperatura 1 é de 300, P2 eu quero achar temperatura de 450 Kelvin. Lembrando que nessas fórmulas só posso utilizar a temperatura exclusivamente em Kelvin. Fazendo uma regrinha de 3, eu vou ter o quê? 450 dividido por 300, que vai dar 1,5 atm. Vamos agora para o terceiro exemplo. Considere uma determinada quantidade de gás carbônico em um recipiente de 15 metros cúbicos a 1 atm e 57 graus Celsius. Se esse gás for transferido para outro recipiente de 20 metros cúbicos, qual deverá a temperatura final em graus Celsius, a fim de que a pressão não se altere? Galera, se a pressão ela não vai se alterar, ela vai permanecer constante. Nesse caso, nós temos uma transformação que é do tipo isobárica. Galera, preste bem atenção. Volume inicial 15 metros cúbicos, pressão inicial de 1 atmosfera, temperatura inicial de 57 graus Celsius. Observe que foi uma transformação isobárica. Nós temos o volume de 20 metros cúbicos, pressão ela não alterou, temperatura eu quero achar agora.
Observe que a temperatura eu devo transformá-la para Kelvin. Então, eu vou pegar os 57 e vou somar com 273, que vai dar 330 Kelvin. Galera, aplicando a fórmula, eu vou ter volume 1 sobre temperatura 1 vai ser igual ao volume 2 sobre temperatura 2. Nesse caso, eu vou ter 15 dividido por 330 é igual a 20 sobre T2. Regrinha de 3 aplicando, nós vamos ter que T2 vai ser 440 Kelvin. Só que agora eu devo transformar novamente para Celsius. Com isso, eu vou retirar o 273. Nesse caso, nós vamos ter 167 graus Celsius. É isso aí, galera.